Vamos trazer agora imagens de uma audiência do Pacto pela Ordem, que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. O objetivo dessa audiência era trazer o público para o debate, né? Além dos deputados, uma audiência pública com lideranças importantes, com pessoas da sociedade civil, participaram dessa discussão, que é parte do debate da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Em outras palavras, o objetivo é avaliar se os pedidos feitos pelo governo do Estado de mudanças na legislação em 13 pontos são ou não constitucionais. O objetivo também é de fazer com que o aparelho policial possa responder com mais rapidez e mais dureza, junto com outras instituições, às facções criminosas que têm atuado no estado do Piauí. Lívia Pessoa, você acompanhou de perto essa audiência hoje, muito aguardada, porque ela é parte da tramitação de um projeto que até o Elivaldo e o Tarso falavam aqui, aliás, era você e Tarso que falavam aqui ontem, que imaginava o governo seria uma tramitação um pouco mais rápida, né? Isso. Tanto eu como o Elivaldo Barbosa estivemos lá e acompanhamos essa movimentação e tende, sim, Joelson, a ser um pouco mais demorada essa discussão, porque tem uma participação principalmente com entes, inclusive, da Ordem Brasileira dos Advogados, OAB. Então, é uma discussão que vai entender os trâmites da constitucionalidade e de quais são os pontos trazidos pelo pacto que são praticáveis dentro do cotidiano, da execução da segurança pública do Estado do Piauí e que existem ponderações, tanto de um lado quanto de outro. E foi no momento, inclusive, que o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, falou sobre o assunto e falou que vai discutir e debater sobre isso. Bom, a Lívia Pessoa e o Elivaldo Barbosa estiveram lá, acompanharam tudo, ouviram pessoas que participaram desse encontro. Nestor Ximenes, que é representante da OAB Piauí, falou sobre o Pacto pela Ordem e as pautas inconstitucionais na avaliação dele. Vamos ver. Analisamos ao todo, são 11 projetos de lei. Então, dentre esses, nem todos são inconstitucionais, mas naquele que apresenta algum vício de constitucionalidade, a gente apresenta sugestões para que o texto possa ser melhorado e adaptado ao texto da Constituição. Com relação, por exemplo, à possibilidade de apreensão de veículos automotores com relação a motos, por exemplo, né? Já há lei prevendo a isenção, né, de IPVA para as motocicletas de até 170 cilindradas e, por exemplo, não poderia haver realmente apreensão em razão de débitos de natureza tributária, porque são isentos. O que a gente até propõe que seria extensivo também para outras situações que também são isentas de IPVA. Chico Lucas, secretário de Segurança Pública, falou sobre a constitucionalidade do pacto e que vai dialogar para que todos os projetos sejam aprovados na casa. A gente encaminhou vários projetos de lei dentro do Pacto pela Ordem, o governador lançou no Karnak, e o objetivo é justamente esse, fazer com que o debate sobre a segurança seja ampliado para que os parlamentares participem, para que a sociedade civil participe e a gente possa encontrar soluções para alguns dos problemas que não envolvem apenas a questão dos crimes, mas também a própria civilidade, a ordem pública, a ordem urbanística. A gente percebe que alguns municípios e alguns gestores se omitem, então é importante que a gente estabeleça esse debate para colocar a ordem como tema prioritário na agenda do Piauí. Nós vamos explicar o nosso ponto de vista e cabe aos deputados aprovarem ou não, né? Lógico que se tiver algum ponto e for considerado pelo parlamento, que é a Casa do Povo, representante do povo, e tem a Comissão de Constituição e Justiça, se eles considerarem inconstitucionais ou constitucionais, cabe a nós acatar o entendimento dos representantes do povo. Caso as leis sejam aprovadas, a OAB tem legitimidade para entrar com as ações diretas de inconstitucionalidade. Agora a gente faz um levantamento aqui, um questionamento à ordem, né? Às vezes ela só aponta os erros, a gente tem que apontar as soluções. Nós estamos apontando um caminho. Se esse caminho é inconstitucional, qual é o caminho? Agora o que não dá para continuar é a impunidade que existe hoje. Várias vezes vocês relatam pessoas que descumprem medidas cautelares e continuam soltas. Isso e eu falo como ex-representante da classe dos advogados, para todos, inclusive para a classe dos advogados, um escárnio. Dura fala do secretário de Segurança Pública, que foi presidente da OAB, inclusive, antes de ser secretário de Segurança Pública, e que vai resolver ou encaminhar os debates, estão, como vocês podem ver, aquecidos sob o ponto de vista técnico da constitucionalidade do Pacto pela Ordem, é justamente os deputados, em especial o deputado Henrique Pires, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e Franzé Silva, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa.
O presidente da CCJ conversou com a gente a respeito da tramitação. Com muita tranquilidade, obedecendo aquilo que reza a Constituição Federal, que reza a Constituição Estadual. Claro que cada deputado tem o seu juízo de valor, que é membro da Comissão de Constituição e Justiça. Na sessão passada, por minha relatoria, nós já aprovamos por unanimidade a que trata do destino no final de veículos em final de vida útil e também a questão da não tributação, da não apreensão de motos, são os veículos sobre duas rodas, que são motos, que não fosse apreendida em blitz feitas pelo Executivo Estadual, né? Então eu não vejo inconstitucionalidade disso. Então passa para a Comissão de Segurança Pública, onde o presidente de Franzé, ele tomará conta. Então na audiência pública de hoje, existem essas outras mensagens para ser analisadas. Agora, a decisão final sempre caberá a quem? Nessa área de leis, ao judiciário, tá certo? Então, nós aqui, pelo menos de minha parte, aquilo que o deputado Henrique Pires entender que é constitucional, tem um voto do deputado pela constitucionalidade. Aquilo que ele entender que não é, não tem um voto do deputado Henrique Pires. A polícia, a segurança pública, quer ferramentas para atuar mais firmemente contra a criminalidade. A população acredita, até espera que isso aconteça. E a Ordem dos Advogados do Brasil e outras instituições fazem debates que podem frear esse ímpeto ou acelerar essas medidas. Elivaldo Barbosa, não é uma discussão, a meu ver, de mocinhos e bandidos, mas de pessoas que estão muito preocupadas com o futuro da própria segurança pública. Claro, você percebeu aí que o tom dos discursos do secretário Chico Lucas, que já foi presidente da OAB, e do diretor da OAB, do representante da OAB sobre a matéria. Em suma, o que acontece nesse debate mais amplo do Pacto pela Ordem? A OAB tem um parecer de inconstitucionalidade, ou seja, de ilegalidade. Eu diria até no conjunto, Lívia. Uma ou outra lei, das 13, um ou outro ponto, a OAB concorda. Já o governo está ciente que o que foi feito é correto, oportuno e legal e vai submeter à Assembleia Legislativa, certo que a matéria será aprovada pela maioria que tem, pelo prestígio que tem no Parlamento Estadual. Pode ser judicializada depois? Pode até ser que seja judicializada por outro caminho, alguma instituição, até a própria OAB se sentir no direito de chamar para si a responsabilidade de propor, quando aprovado o pacote de Pacto pela Ordem, Joelson, de propor uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM. Mas, sobre o assunto, eu percebi, Joelson, o secretário Chico Lucas, Lívia, muito seguro, até dizendo o seguinte, olha, podemos até propor uma lei que possa ser também atribuição federal, de lei federal. Mas essa atribuição federal é muito vaga nos estados. E os estados, até pelo Pacto Federativo, não podem simplesmente cruzar os braços e achar que tem uma lei superior e ficar por isso mesmo. Ele tem também a atribuição e a prerrogativa de propor leis infraconstitucionais que possam apertar o cerco naquilo que achar conveniente, seja em qualquer setor, no caso específico, no setor da segurança. Então, se é constitucional ou não é muito essa a preocupação do governo do Estado, é aproveitar a lacuna da omissão federal, até legal, e propor leis que possam apertar o cerco e garantir um combate mais eficaz à violência, à bandidagem no Estado do Piauí. Essa é a luta do Estado versus a criminalidade. No Estado, tudo precisa ser debatido, discutido. Até a aquisição de equipamentos passa por processos. Enquanto isso, a criminalidade acelera. Daí a preocupação hoje do secretário Chico Lucas.